que o empresário se pega um contrato de doação ou comodato puro, não há nada que impeça, por enquanto, a liberdade da prática desses atos. Mas o que é necessário compreender é de que o processo de unificação das obrigações civis e mercantis, ele tem os seus limites em relação, em maior ou menor grau, a uma diversidade de contratos que são ou somente tipicamente civis ou empresariais. Há outros contratos, aqui eu tomaria a compra e venda e a locação, que em princípio podem conviver, tanto no âmbito do direito civil ou do direito empresarial. Mas aí surge a dúvida. As regras da compra e venda, elas são as mesmas se nós celebrarmos uma relação empresarial ou uma relação civil? Os artigos do Código se primam, em princípio, de maneira equivalente. Eu chamaria a atenção para uma aparente contradição que nós temos entre o artigo 482 e o artigo 488. O 482 vai dizer que a compra e venda pura reputa celebrada quando houver consenso em relação ao objeto e o preço. O artigo a seguir, o Código começa a tratar sobre as diversas formas de fixar o preço, e no artigo 488 diz que, quando não houver convenção sobre o preço, reputa-se que o preço é aquele praticado nas vendas habituais do vendedor. Evidentemente, esse artigo 488, ele não incide nas relações civis, de uma maneira geral, porque não faz os particulares, quando vêm com uma bicicleta usada, ou vendem algum dos seus bens, ou imóvel onde moram, não possuem a prática habitual de cobrar um determinado preço. Essa é uma norma que ela é reproduzida no Código Comercial e que é dirigida à compra e venda mercantil. Da mesma maneira, nós não podemos compreender a compra e venda mercantil de maneira isolada, porque a execução, a cobrança do preço da compra e venda mercantil é distinta, porque a compra e venda mercantil permite que o vendedor emita duplicatas e basta que ele tenha o comprovante da entrega da mercadoria, ele pode efetuar um protesto e promover a execução da duplicata. Ou seja, a compra e venda mercantil possui uma complexidade normativa distinta. Convivem dentro da regulamentação do Código, do meu ponto de vista, não só a compra e venda mercantil, como a compra e venda civil. E ainda, se nós pensarmos no modelo jurídico da compra e venda do âmbito das relações de consumo, cujo conjunto de normas e os efeitos desse contrato de compra e venda serão distintos, inclusive em relação aos vícios redivitórios ou mesmo vícios do produto. Então, mesmo no âmbito de contratos, como a compra e venda, me parece que isso se aplica também à locação, nós vamos ter limites em compreender e dizer que há uma unificação normativa. Embora nós tenhamos disposições legais que se apliquem a mesma disposição legal a ambos os contratos, eles possuem um regime jurídico distinto. Quanto à teoria geral dos contratos, contratos em espécie, no meu ponto de vista, essa unificação legislativa não corresponde necessariamente a uma unificação integral do regime obrigacional no âmbito do direito empresarial e do direito civil. Quanto à teoria geral dos contratos, em relação à teoria geral dos contratos, eu não sei mais breve, porque os contratos de adesão, nós vamos ver que essa matéria tem grande utilidade ou nas relações de consumo ou no direito empresarial. Quanto à boa-fé objetiva, tem crescido nos últimos tempos estudos com os quais eu me afino, penso da mesma maneira,
que não é possível pensar a boa-fé objetiva da mesma maneira no âmbito das relações civis e nas relações empresariais. Porque o empresário ele é um profissional. A profissionalidade que caracteriza o empresário, e ele é um profissional que essencialmente tem como atividade não exatamente fabricar coisas ou construir, mas tem como atividade essencialmente celebrar contratos. A boa-fé ela precisa ser vista com olhos um pouco mais rigorosos, seja no sentido de compreender qual é o nível informativo de quem celebra, tendo em vista o dever que tem de dominar certa matéria ao comprar, seja sobre uma tolerância maior com a figura do dolus bonus, e inclusive quanto à proteção dos segredos vinculados ao exercício de sua atividade, assim como em relação à problemática associada aos deveres fiduciários dos administradores. Ou seja, nós não podemos pensar que a boa-fé objetiva incidente nas relações empresariais, dos contratos empresariais, tenha a mesma conotação. A propósito, citaria dois trabalhos que recentemente trataram sobre isso, uma tese do professor Lufion, da PUC do Rio Grande do Sul, e um texto da própria professora Judith Martins Costa, onde ela trata sobre os derivativos e os deveres que o empresário tem relativamente à celebração